Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos hoje trabalhar o conteúdo da segunda semana do PET Volume 4, conteúdo voltado para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje é o mundo como vontade e representação em Schopenhauer. Vamos buscar descobrir quais as contribuições desse importante filósofo para o seu tempo e também para o nosso tempo. Palavras-chave: Arthur Schopenhauer, sujeito, objeto, vontade e representação. 5 palavras que vão orientar o nosso percurso para procurar compreender o conteúdo dessa aula de hoje. Questões iniciais para provocar o nosso pensamento, a nossa reflexão. A primeira: o que é o mundo? Uma representação minha? Será que o mundo é nada mais do que uma representação, uma produção da minha mente? Vamos ver. Como Schopenhauer define a coisa em si, um termo que ele busca em Kant para desenvolver o seu projeto, o seu pensamento. E terceira questão: a vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação destas nos conduz ao caminho da felicidade? Será que a satisfação das nossas vidas vai nos conduzir ao caminho da felicidade, tendo a vontade como motor, como impulso inicial para as nossas ações? Vamos procurar entender essa questão também. Aqui uma importante citação do nosso autor, do nosso filósofo, que ele vai dizer o seguinte: o mundo é minha representação. Eis uma verdade que vale a pena para cada ser vivente e cognoscitivo, mesmo se somente o homem é capaz de acolhê-la na sua consciência reflexa e abstrata. E quando ele verdadeiramente o faz, a meditação filosófica nele penetrou. Interessante, o mundo é minha representação. Esta é uma verdade segundo Schopenhauer. Vamos procurar entender melhor essa citação, essa verdade apresentada pelo filósofo. Então, continuando, Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 na Polônia e morreu em 1860. Ele ficou conhecido principalmente por sua obra O Mundo como Vontade e Representação, obra da qual foi retirada o conteúdo desta aula de hoje. E ele era um leitor apaixonado pelas obras do filósofo alemão Immanuel Kant. É tanto que ele vai trabalhar dois conceitos importantes aqui, dois termos importantes no seu livro, o conceito de fenômeno e de coisa em si. Então Schopenhauer ele vai levantar a seguinte questão, o seguinte problema: o que é o mundo? E a partir dessa problematização, ele vai defender a seguinte tese: tudo que sabemos do mundo é puro fenômeno, ou seja, aparência, ilusão, fantasia. Essa é a verdade que deve ser extraída da doutrina kantiana, dizia Schopenhauer. Quanto à vontade de representação, ele vai dizer que a mente e a consciência nos permite ver a representação da coisa em si. Aqui, a palavra coisa em si, ele vai dar uma nova definição para essa palavra. Então, a coisa em si, em Schopenhauer, é uma força impessoal chamada de vontade. E o que é a vontade? É o motor de nossas vidas. É a força motriz que nos impulsiona. Entretanto, é incognoscível e irracional, mas experienciável. Por que experienciável? Pois deseja afirmar-se, é insaciável e autônoma.
Quanto ao objeto de conhecimento, ele vai afirmar o seguinte: é sempre condicionado ou determinado pelos esquemas radicados na mente do sujeito cognoscitivo, o espaço, o tempo, a relação causa e efeito. O que isso significa? Significa que as noções que nós temos de espaço, tempo, relação causa e efeito, são essas noções que vão determinar ou condicionar aquele objeto de conhecimento, seja o mundo ou as coisas referentes ao mundo. Então, a partir daí, qual a conclusão que ele vai chegar? Que todo conhecimento é sempre uma construção mental, uma representação. Aí aqui ele vai trabalhar o exemplo do sonho. Ele vai dizer assim, olha, no sonho não é possível estabelecer com exatidão uma distinção entre as ilusões oníricas e as percepções cotidianas. Tá? Por que isso? Porque no sonho, esses esquemas radicados na nossa mente, eles não conseguem determinar ou condicionar aquilo que sonhamos. Então, qual que é a conclusão que Schopenhauer vai chegar em relação ao conhecimento? O posicionamento dele é um posicionamento de ceticismo gnoseológico, que é igual, ou quer dizer que todas as nossas convicções elas são subjetivas. Não existe objetividade, nem mesmo no campo científico. E o mundo inteiro no seu conjunto, mesmo que nos pareça estável, real, independente de nós, é somente uma totalidade de representações mentais pessoais. Em outras palavras, podemos dizer que, claro, na concepção de Schopenhauer, o conhecimento ele é subjetivo. Ele é uma representação na mente daquela pessoa que busca o conhecimento. O conhecimento não é universal. Aqui é a proposta, trabalhamos a proposta do conteúdo presente no PET, volume 4. Depois de trabalharmos o conteúdo de Arthur Schopenhauer, eu trouxe uma curiosidade ao mesmo tempo que trata da contribuição desse nosso filósofo para a atualidade, que é a seguinte, que ele foi fundamental para o desenvolvimento das reflexões sobre a psicologia. Isso porque Schopenhauer defendeu a ideia de que o homem não é um ser unificado e racional, que age conforme os interesses, mas um ser fragmentado e passional que age influenciado por forças que fogem de seu controle. Kant defendia a tese que o homem deveria agir em conformidade à razão, não influenciado por forças externas, nem por desejos, nem por paixões, né? Que Schopenhauer aqui ele apresenta uma visão diferente de Kant. Hoje, mais do que nunca, debate no cotidiano a influência das paixões ou do inconsciente na linguagem atual em nossa vida. Qual é a raiz da depressão, do suicídio e da síndrome do pânico? Por que essas questões aparecem atualmente mais do que nunca? Em outras palavras, hoje se admite que existem instâncias não racionais que influenciam enormemente nossa vida e que, de alguma forma, precisamos lidar com elas. Assim, a visão de Schopenhauer de um ser não estritamente racional parece mais atual do que nunca. Olha que interessante, né? Essa visão do que é o ser humano. Ele vai trabalhar essa questão do ser humano, do que move as ações humanas, a questão da vontade, incognoscível e racional, e que às vezes até incontrolável, né? Que leva o ser humano a ter determinadas ações que podem prejudicar a si mesmo ou outros, e também ações de que ele nem mesmo sabe o porquê que está agindo. Então, Schopenhauer vai trazer essa grande contribuição. Tanto que Freud, grande nome da psicologia, né? Sigmund Freud, ele vai também beber na fonte de Schopenhauer para trabalhar essa questão do id, a questão do inconsciente. Então, essa é a contribuição que Schopenhauer traz para o nosso tempo. Pensar o homem não somente como um ser unificado e racional, mas um ser fragmentado e passional
que haja influenciado por forças que muitas vezes fogem de seu controle. Essa é uma grande tarefa, um grande desafio para as áreas das ciências que vão buscar compreender melhor o que é o ser humano, né? E o porquê das ações humanas. Aqui as nossas referências bibliográficas. O conteúdo da aula de hoje está lá no PET, volume 4, das páginas 110 a 111. No mais, até a próxima e cuidem-se!